Meus queridos, já vimos as orações subordinadas adjetivas. Agora vamos entrar nas substantivas. E ainda falta as adverbiais, que veremos na próxima aula, beleza? O que seria uma oração subordinada substantiva? Primeira coisa, se ela é substantiva, ela vai ter a função de quê? Vai ter a função que o substantivo teria lá no período simples, certo? Como seriam as funções possíveis do substantivo lá no período simples? Vamos relembrar rapidinho. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser predicativo, ele pode ser aposto e um complemento nominal. Ou seja, são 6 possibilidades. Consequentemente, teremos 6 modalidades de orações subordinadas substantivas. Substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, substantiva objetiva indireta, substantiva completiva nominal, substantiva predicativa, substantiva apositiva. Notem aí o conceito geral. Oração subordinada substantiva é aquela que tem uma função sintática para a oração principal. Iniciaremos com a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que terá a função de sujeito para outra oração. Como assim? O período composto tem 2 orações. Essas orações são ligadas uma à outra por meio de uma conjunção chamada de integrante. Quais conjunções integrantes podem aparecer aqui? Somente a conjunção que e a conjunção se. Observem a oração. É óbvio que todos seremos aprovados. Para acharmos as orações, devemos procurar os verbos. Quais verbos temos na frase? O verbo ser e seremos. Tem conjunção ligando as 2 orações? Sim. Temos o que ligando as 2 orações. Da conjunção que até aprovado será a minha oração subordinada. E antes da conjunção que, teremos a oração principal. Estudamos que a oração subjetiva tem a função de sujeito. Como vamos identificar? Vamos para a oração principal? É óbvio. Olhe para a oração principal e pergunte qual é o sujeito dela. Tem sujeito expresso na oração principal? Não. A minha resposta seria que todos seremos aprovados. Automaticamente, a segunda oração é o sujeito da primeira. Ou seja, olhou para a oração principal, procurou sujeito e não encontrou, a segunda oração terá a função de sujeito da primeira. A próxima é a objetiva direta. Pela lógica, se ela é objetiva direta, é porque ela vai ter função de objeto direto, certo? Vejamos a oração. Todos sabemos que seremos aprovados. Qual é a minha primeira oração? Todos sabemos. A minha segunda, que seremos aprovados. Tem verbo nas 2? Tem. Sabemos e seremos. Tem conjunção? Tem. O que? Agora vamos procurar o sujeito na oração principal. A palavra todos é o meu sujeito. Se ela tem sujeito, ela não pode mais ser uma subjetiva. Aí vamos para o verbo saber. Quem sabe, sabe de algo, alguma coisa. O que complementa o verbo saber? Que todos seremos aprovados. Tudo isso tem função de objeto direto do verbo saber. Automaticamente, a minha segunda oração é chamada de objetiva direta. A próxima é a objetiva indireta. Se ela é indireta, vamos lembrar, objeto indireto é aquele que tem preposição e não vai ser diferente aqui. A oração subordinada objetiva, ela indireta é aquela que tem função de objeto indireto da oração principal. Vejamos a oração. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Onde está a oração principal? O professor gosta é minha oração principal. De que nos esforcemos sempre é a minha oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos olhar para a oração principal. Tem sujeito? Tem, o professor. Olhe agora para o verbo gostar,
Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. O complemento vem na sequência. De que nos esforcemos sempre. De que nos esforcemos é iniciado por preposição, que complementa o verbo gostar. Automaticamente, se complementa o verbo gostar, a função é de objeto indireto. A próxima é a completiva nominal. A completiva nominal é aquela que complementa um substantivo com preposição. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Observem a frase. Eu tenho certeza de que passaremos no ensino fundamental. A oração principal, eu tenho certeza. A minha oração subordinada, de que passaremos no ensino fundamental. Temos dois verbos, passaremos e tenho. Vejam a oração principal. Tem sujeito? Sim, eu. Olhem para o verbo tenho. O que complementa o verbo? Certeza, que vai ser o objeto direto da oração. Tenho certeza de que passaremos no ensino fundamental. A segunda oração está complementando o verbo ter, ou a palavra certeza. Está complementando a palavra certeza e não o verbo. Automaticamente, complementa um substantivo, certeza. É um substantivo abstrato. Então, temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Há um complemento de um substantivo com preposição. Além dessas classificações, temos as predicativas. A oração predicativa tem a função de predicativo do sujeito. Vocês lembram que o predicativo do sujeito, em período simples, vinham antes do verbo de ligação? Vamos ver um exemplo? A certeza é que você virá. Oração principal, a certeza é. Subordinada, que você virá. O que é que tem antes do que é conjunção integrante? Temos o que é verbo de ligação. Sempre que acontecer isso, o verbo de ligação grudadinho com a conjunção, a segunda oração terá a função de predicativo. Consequentemente, a oração será subordinada, substantiva, predicativa. Para finalizar, temos a apositiva, que exerce a função de aposto para a oração principal e sempre virá seguida de 2 pontos. Vamos ver a oração. Todos temos um só desejo, que passemos no ensino fundamental. Sempre que eu tiver 2 pontos e após vier a minha conjunção integrante, será a positiva. Tem a função de aposto explicando qual é o desejo. Finalizamos por aqui. Até a próxima aula.